Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, e nós, por nossa vez, convidamos a todos vós para juntos conosco, então, comungarmos neste momento. E como Jesus nos disse lá atrás, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, juntos estarei. E juntos de nós, Jesus estará, através dos bons espíritos, nossos amigos e benfeitores. Então vamos nós, neste momento, pensarmos nele, pensarmos em Jesus. E percebamos que, ao pensarmos nele, nossos corações já batem mais leves, nossa respiração se acalma. E nós podemos começar. Então vamos pedir o que seja útil aos nossos espíritos. E que Deus permita aos amigos e benfeitores estarem juntos conosco neste momento, nos intuindo os bons pensamentos, a fim de que consigamos adquirir as forças para as nossas necessidades. Obrigado, Deus, e que assim seja. A nossa lição de hoje é o herdeiro do Pai. Está em Hebreus, capítulo 1, versículo 2. E quem conversou, que escreveu, foi Paulo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem nos fez também o mundo. Por quem fez também o mundo. Cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante de interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam, não é a mesma que o servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento dos mais fortes ao tempo da selvageria sem peias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem, empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-se
em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de seu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que passa. Semelhante estado da alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Irmão Júcio Severo, o que o irmão encontrou no Evangelho sobre esse assunto? Então, irmão Antônio Pereira, prezado irmão e amigo Dilson Barros, queridos irmãos que nos escutam e que nos assistem. Antônio, a lição, ela tem encaixe em várias passagens do Evangelho, como outras tantas que nós já estudamos. Mas eu vou te passar a impressão que eu tive ao ler aqui, que poderá também não ser a impressão que o Dilson teve. Quando Paulo faz o enunciado, ele se refere a Jesus, né? Como para quem Deus fez a terra e o colocou como herdeiro. Agora, de forma brilhante e magnânime, Emmanuel distribui isso e se refere a nós. E fica bem claro quando ele se refere a nós no primeiro parágrafo, quando ele nos faz pensar como espírito, não como encarnados. Então, ele segue o Emmanuel nos fazendo uma ontologia da evolução humana, né? E traçando meta para nós. E ao final nos dá inclusive a indicação de trabalho. E eu não pude deixar de perceber que no Evangelho, no capítulo 17, sede perfeitos, o item 3, o homem de bem encaixa nesta nossa proposta de reflexão de hoje. Porque lá já abre o terceiro, que é imenso, que o espírita bem experimentado lê e não se encoraja de assumir a posição, mas que todo cristão deve ter isso como meta. Na abertura já está escrito que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, que é o que o Emmanuel nos traça aqui. Herdeiros de Deus tem que pensar assim, na minha opinião, tem que pensar assim. Tem que ter como meta, tem que começar. Tem a necessidade de se ver como espírito, porque estamos maduros como humanidade, já num processo final de transição, em que haverá os julgamentos daqueles que ficarão e dos que não poderão ficar. Então, a sugestão de Santo Agostinho na questão 916 do Livro dos Espíritos, espelhada aqui no Evangelho, está mais do que verdadeira, autêntica e necessária no momento que vivemos. O irmão Dilson tem mais em cima desse tema? Tem mais do Evangelho? Muito pouco a acrescentar, Antônio, Jussi. Porque o Jussi, ele encerrou bem o assunto, né? Porque, Jesus, ele herda do Pai tudo. E nós herdamos de Jesus os ensinamentos dele. Ao longo de todas essas encarnações, nesses milênios aí que passaram, nós herdamos do Cristo maravilhosos ensinamentos.
O grande desafio é nós, como herdeiros, colocarmos em prática, né, a necessidade de sermos verdadeiramente homens de bem aos olhos de Deus. Esse é o grande desafio. É nós olharmos para frente, para a vida futura, e percebermos que nós, retardando esses momentos, privilegiando qualquer coisa que não sejam os caracteres de homem de bem, nós estamos nos prejudicando, cada um a si próprio. Vou fazer uma provocação para vocês. Me parece, pela história do mundo, que nós estamos no último milênio da raça capelina, dos arianos, ou dos 4 grupos que vieram ocupar o planeta Terra há 6.000 anos. 6.000 e poucos. Que bela história, hein? Que bela história. A nossa história, a maioria. Em cima disso, sabemos dos hebreus, dos egípcios, dos hindus, dos árias. E os arianos, que somos, a maioria do planeta hoje é os arianos. Em cima disso, fala-se que nós agora somos os trabalhadores de última hora, porque tínhamos 6.000 anos para fazer isso tudo. Não fizemos. Temos 1.000 anos para fazer agora, menos 900 anos para fazer isso tudo agora. Mas se aproxima de uma época que começa isso. E essa época só tem 30 e poucos anos, 34 mais ou menos. De acordo com Chico Xavier, de acordo com a instrução dos espíritas. Então, gente, urge trabalhar com vontade em cima disso. Eu provoquei vocês agora, vocês concordam comigo. Eu não gosto muito de data certinha, eu gosto mais de deixar as coisas mais gerais. Mas agora urge que nós não temos mais o tempo que tivemos no passado, 6.000 anos. O tempo agora está muito mais curto. Senão nós vamos deixar a Terra, gente. Queremos deixar a Terra, esse planeta maravilhoso? Será? Provocação feita. Estás coberto de razão, Antônio. A mim você não provocou. Não. Concordei contigo. Porque é exatamente isso que, de alguma forma, se extrai, e de uma forma bem tranquila, se extrai do que Emmanuel quer nos dizer aqui. Paulo se refere a Jesus como o herdeiro do Pai. Ele recebeu de Deus, nosso Pai, o planeta Terra. E recebeu a incumbência com esta herança que recebeu do Pai, de deixar a herança dele para nós. E deixou o seu ensinamento, como o Deus falou. E nós vamos sentar em cima disso. Nós vamos sentar em cima disso. Se nós sabemos agora, com essa doutrina consoladora, que nós estamos mirados para a luz, voltados para a luz, que a evolução ela é ininterrupta, não tem parar a evolução. Quando nós disser que nós queremos parar, a dor nos empurra na última linha e vai nos levando junto. Então, chegou o momento de que os olhos têm que estar abertos, de que a atitude tem que estar presente, de que o compromisso precisa ser assumido. Em nosso benefício. Não estamos fazendo isso para os outros, nós estamos fazendo para aceitar aquela advertência de Bezerra de Menezes, de que a justiça divina sempre se operou na terra com a asa da misericórdia, mas que haveria o tempo em que a misericórdia se afastaria para que a justiça pudesse ser plena, para que os bons pudessem aproveitar o trabalho que fizeram e os maus repetir a lição que rodaram. É isso. Pois bem, provocação não, né? Também da mesma forma que o José. São os fatos estão aí para comprovar de que está acontecendo como foi falado. Eu acredito, Antônio, a José e a todos, que a transição, ela está acontecendo. Aproveite quem quiser aproveitar. Todos os ensinamentos de Jesus, todos têm a liberdade plena e não estão sendo pressionados, não se sintam pressionados pelo Dilson
a tomarem uma atitude, até porque ela tem que ser natural. Se não for natural, ela não vai adiantar, não vai resolver. E essa alteração do sentimento do ser humano. E aqui neste planeta, eu acredito que mais ou menos por esse tempo que foi falado, porque não dá para se dizer vai ser dia tal, ou no ano tal. É uma época, é um período, é aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, mas nós observamos que nós estamos sendo testados. O período de ranger de dentes está acontecendo. Muitos espíritos muito endividados estão nascendo entre nós. No meio de famílias tidas como famílias completas, mas esses seres estão nascendo. Eles estão recebendo as oportunidades que determinarão neste momento a última possibilidade. Esse é um momento muito difícil para todos nós, porque nós estamos vivendo o período perturbador da transição. É necessário que nós tenhamos este conhecimento e saibamos acalmar o nosso coração, de uma forma mais leve, seguir Jesus, e não de uma forma forçada. De uma forma tranquila, nos tornarmos homens de bem, fazer as experiências, como nós temos falado muito, faça o bem, observe o resultado, faça o bem e te observa, faça o mal e te observa, e assim a gente vai adquirindo algo natural, necessário para essa transição e para ficar aqui nesse planeta, porque o planeta se tornará outro, né? Ou voltar para o nosso paraíso perdido. Tem também essa consideração. Que vai ser uma consequência natural, que nós poderemos escolher ou não, né? Exatamente. Mas o público que nos assiste, de repente pode pensar que a gente está fazendo pressão, como o Dilson falou, mas não, olha o texto do Emmanuel, meus queridos. Quando ele diz assim, ao triunfo sanguinolento do tempo selvagem, seguiu-se a autocracia militarista. Evoluímos, Antônio. Sim. Esta, por sua vez, deu espaço ao direito. Evoluímos. E o que Jesus veio nos ensinar, Antônio? Jesus veio nos ensinar o exercício do amor, nos deu a ferramenta chamada caridade. O direito vai ceder espaço ao amor, Antônio. Então, quando nós falamos em trabalhadores da última hora, todos cristãos, nós estamos falando daquela civilização falida que o Emmanuel falou aqui. Nós somos os da primeira hora que falimos. Por isso que nós temos com a oportunidade na mão. Gente, está tudo muito bem explicado, direcionado, apresentado, e a ferramenta é boa. Isso está na Bíblia. E a ferramenta Tudo que nós falamos aqui está na Bíblia. Nós não estamos inventando nada. É só ler a Bíblia, os 7 dias, os 6 dias de trabalho, o 7º de descanso. Está tudo explicadinho na Bíblia. Isso aqui você dá uma palestra de 5 horas só falar sobre esse assunto aqui. Mas é importante que nós tenhamos a ideia principal, que somos herdeiros dos homens de ontem, desta evolução, desta raça que estamos vivendo aqui na Terra atual. Mas o mais importante ainda, se nós nos dissermos cristãos, vamos seguir de verdade o cristianismo, mas não o cristianismo aquele que inventaram, o cristianismo histórico, aquele que Jesus veio realmente dizer, pregar, está nos evangelhos, real, que serve para todos os tempos, não a invenção de alguns homens e que ainda perdura em muitos lugares, este cristianismo não histórico, o cristianismo de Jesus, não mudando a lei, mas cumprindo a lei. Mas qual lei? A lei do amor. Esta é a lei, nada mais do que isso. Pois bem, olha,
está tudo muito claro, as coisas estão acontecendo. Todos por aí afora vêm falando, em quase todas as religiões, a mesma coisa. É necessário nós refletirmos e fazer essas experiências, fazer o bem e observarmos os resultados. Acredito que qualquer um vai se sentir muito bem. A Bíblia, o Evangelho de Jesus, eu costumo dizer que ele é um manual de vida, Antônio Jussi. Um manual para a vida. A gente costuma usar os manuais para montar um armário. O nosso carro, a gente dá uma atenção maravilhosa para eles. Mas a gente não atenta ao manual da vida. A gente deixa de lado o manual que vai nos garantir a felicidade. E vai deixando de lado. E trata a Bíblia, o Evangelho, como um livro místico. E de fato, não podiam os espíritos, através de apóstolos, dos médiuns de outrora, dizendo que viria a acontecer. Até porque então nós teríamos uma Bíblia que nós não iríamos conseguir ler nunca, porque se fosse objetivo não ia parar de ter itens, né? E de forma geral serve para todos os tempos, para todos os assuntos. Deus. É a sabedoria de espíritos. Últimas considerações tuas, meu irmão, e depois a prece, por favor. Deus, como nós não estamos habituados a ler manuais, e a gente não lê, incrível, né? Não lê. Tu compra um carro novo, o que tu faz? Tu entra no carro, tu quer dirigir, o manual tá ali, tu não abre. Né? E aí tu pega uma televisão nova, tu vai instalando do jeito que tu sabe, e tu não lê manual nenhum. Né? Quantos acidentes já deu, né? Como a gente não está acostumado a ler manual, então eu vou fazer uma provocação. O Evangelho deixou de ser manual, passou a ser uma farmácia. O Evangelho é uma farmácia. Aí sim. Também. É um local onde vamos encontrar todos os medicamentos para curar a nossa alma. Porque farmácia a gente vai bastante. Código Universal de Ética. Então, gente, esse programa tem um tempo bastante limitado para determinadas euforias que nós nos damos o direito aqui, né? Hoje foi um deles. É muito bom quando a gente consegue mergulhar nos ensinamentos que nos são propostos. Melhor ainda é quando a gente passar a praticá-los. Nosso coração vai melhorar, nossa paz vai se instalar, nossa saúde vai se estabelecer, alegria de viver, o respeito ao próximo. Então, com este propósito, já nos direcionando para o encerramento desta atividade. Hoje, vou lembrar de Bezerra de Menezes, que entrou aqui na nossa discussão com seus alertas, com a sua inteligência e com a sua bondade. Ele nos pede que para sermos felizes não precisamos carregar no pensamento o peso morto da aflição inútil, que nós podemos nos refugiar na cidadela interior do dever retamente cumprido, entregando a sabedoria divina à ansiedade que nos procura, feito labareda invisível. Ele nos incita a mentalizar o bem e a prosseguir na construção do melhor, como quem sabe que colheita farta pede terra abençoada pelo trabalho. Sejam quais forem as dificuldades, queridos amigos, queridos irmãos, lembramos sempre de que a paz é a segurança da vida. E que assim seja.